Fala galera, no vídeo de hoje preparei um compilado com 10 distribuições Linux para você ressuscitar aquele seu computador que já é bem antigo. E pode ser que alguma distribuição dessas possa salvar o seu velho amigo. O link vai estar na descrição de cada uma das distribuições. Bom, então chega de conversa e vamos logo para o vídeo. E para começar, vamos falar da distribuição Lubuntu. Como o próprio nome já diz, é baseado no Ubuntu e promete ser um sistema operacional fácil e leve com interface limpa e intuitiva. Com relação aos requisitos mínimos, o Lubuntu pode ser instalado em sistemas como Pentium 2 ou Celeron e em sistemas com memória a partir de 256, mas é recomendável ter pelo menos 1 GB de memória RAM. Lembrando que a partir de 512 MB de memória RAM já é possível ter um sistema bem fluido que possibilita trabalhar de maneira bem legal. O próximo da lista é o sistema Body Linux. É uma distribuição baseada em Ubuntu LTS, Long Term Support. Atualmente, esta distro é disponibilizada em versões Standard de 64 bits e Legacy de 32 bits. A desvantagem do Body é que ele não é muito recomendado para quem está dando os primeiros passos em Linux e está acostumado ao padrão do Windows, que já vem com vários aplicativos instalados. No Body, você vai precisar instalar muitos programas e configurar tudo antes de começar a usar. Por outro lado, para quem já tem uma certa experiência, ele dá um passaporte livre para instalar só aquilo que você vai usar. E os requisitos mínimos da instalação do Body são 256 MB de RAM, um processador de 500 MHz, 5 GB de espaço livre em disco. Porém, o recomendado é que o processador seja de ao menos 1 GHz e 512 MB de memória RAM e 10 GB de espaço livre em disco. E a próxima distro é o Linux Lite. Como o nome já diz, é uma versão leve do sistema operacional. Ele também é baseado no Ubuntu LTS, que já vem com o desktop XFCE. Uma de suas grandes vantagens é que não é preciso instalar nenhum programa para fazer tarefas básicas, como editar um documento de texto. Ele já vem instalado com o LibreOffice. A equipe por trás da distro afirma que o Linux Lite é totalmente funcional. Isso significa que você não terá que instalar nenhum software extra quando iniciar o computador pela primeira vez. Isso é muito útil, principalmente para iniciantes, já que eles não precisam sair à procura de alguns aplicativos básicos para instalar. Além de reconhecimento de drives, conexões VPN, drives para Bluetooth e muito mais, alguns dos aplicativos que vêm pré-instalados são Firefox para navegar na web, Thunderbirds para ler e-mail, Dropbox para armazenamento em nuvem, VLC Media Player para reprodução de músicas e o LibreOffice como ferramenta de escritório, e também o GIMP para edição de imagens e o Lightwix para ajustar seu ambiente de trabalho. Os requisitos mínimos são processador de 700 MHz, 512 MB de memória RAM, pelo menos 5 GB de espaço livre no disco. E este é o Pixel OS, um sistema desenvolvido pela Raspberry Pi Foundation. Pixel é a abreviação de Pi. Esta distro é baseada em Debian e está disponível para PCs e Macs. O sistema operacional da Raspberry Pi é leve e foi projetado para conseguir fornecer algumas ferramentas do próprio Debian, com pouco consumo de hardware. Isso significa que ele é ideal para computadores antigos que já não oferecem mais aquele desempenho tão desejado. Além disso, possui uma interface descomplicada e intuitiva. Para instalar, é preciso ter no mínimo 512 MB de memória RAM. A próxima distribuição, o Xubuntu, é uma distribuição bem amigável e possui os drives de hardware herdados do Ubuntu. Ele vem com várias ferramentas já instaladas, de modo que não é preciso ter o trabalho de ficar instalando tudo. Ainda, o Xubuntu é o sistema operacional com suporte à versão 18.0 LTS, liberada no ano passado e terá suporte até 2023. Para instalar, o mínimo recomendado é ter 512 MB de RAM e 8 GB de espaço em disco. No entanto, é recomendado que você tenha pelo menos 1 GB de memória RAM e 20 GB de espaço livre no HD. E este é o Papermint. É um sistema operacional baseado em Ubuntu e ambiente gráfico LXDE. Apesar de ser mais leve, ele mantém uma interface elegante e intuitiva, facilitando para quem não tem muita prática com o Linux. O fato de poder ser facilmente usado por um leigo em Linux é inclusive um dos pontos ressaltados na própria página da Papermint. Ainda é um sistema operacional com suporte. Os requisitos mínimos para instalação são memória RAM de 512 e pelo menos 3,8 GB de espaço em disco. Porém, o recomendado mesmo é ter pelo menos 1 GB de RAM e 4 GB de espaço em disco. O processo para instalação é explicado na própria página do sistema operacional.
E o próximo da lista é o TinyCore. Esqueça interfaces bonitas. A partir deste momento, a lista passa a ser um pouco mais voltada para máquinas muito, mas muito antigas. Mas isso não impede que você utilize em uma máquina mais recente, principalmente se gosta de se aventurar pelo universo Linux e ter o controle total do que faz no sistema operacional. O TinyCore, como o nome já diz, é realmente muito pequeno e, consequentemente, ele não tem praticamente nada instalado. É quase um deserto, só o terminal e um editor de texto bem básico, como um bloco de notas. Isso faz do TinyCore uma alternativa para quem já está acostumado com o terminal do Linux. Isso proporciona a um sistema operacional com míseros 16 MB de tamanho, versão do TinyCore, o qual possui acesso à internet e FLMW, Fast Light Window Manager, um gerenciador de janelas. Achou pouco? Há uma versão ainda menor com 11 MB de RAM, a versão Core. Porém, ele é quase um DOS, só tem mesmo a linha de comando. Há ainda uma versão Core Plus com 106 MB de RAM, o tamanho permite instalar alguns programas e fazer o uso básico do computador. E este é o SliTES, é um Linux leve que também funciona quando é carregado na própria RAM. A imagem ISO possui apenas 30 MB e apesar de bem leve, ele é bem completo e eficiente. O SliTES ganha do TinyCore justamente no quesito praticidade, visto que oferece alguns aplicativos como navegador e leitor de PDF. Este sistema operacional surpreende, ainda ao trazer a versão disquete para computadores que não possuem entrada USB e nem CD. Para quem está acostumado, o processo é um pouco complicado, mas no site do SliTES há uma explicação detalhada. Este sistema operacional funciona em computadores com processadores Intel 486 e há também uma versão para Raspberry Pi. E este é o Arco Linux, uma distribuição focada em ser a distribuição Linux que é o ponto de aprendizagem para todos os usuários iniciantes no Linux. O Arco Linux é um dos projetos que eu mais gosto. O Arco Linux oferece 3 desktops em uma única instalação. Ele oferece o XFC, o OpenBox e o i3. Ele é baseado no projeto do Arch Linux, mas tem um instalador amigável e mais fácil para o usuário iniciante. Seus requisitos mínimos também ficam na casa do 512 MB de RAM e um espaço no disco de pelo menos 3 GB. Eu aconselho ler a documentação no site antes de instalar. E por último, mas não menos importante, a distribuição Slax. É uma distro baseada no Debian e que, como outros Linux leves dessa lista, é capaz de dar vida ao computador com processador a partir de 1989, o antigo Intel 486. Ele pode ser executado diretamente da memória RAM e todo o sistema é mantido em um único diretório, o /Slax. O Slax já foi baseado no Slackware Linux, mas passou a ser baseado no Debian a partir da versão 9. O requisito mínimo é uma memória de 128 MB, sendo que o recomendado é 512 MB de RAM. Isso se você quiser usar um navegador para a internet. O indicado é que você escolha o sistema 32 bits. E chegamos ao final desta jornada de aprendizagem. Se você gostou de alguma distro, baixe ela no link na descrição e vai fazer os seus testes tentar ressuscitar o seu velho amigo. Se você gostou deste conteúdo, deixe um like, se inscreve no canal, para nós é muito importante. E caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário, eu ficarei muito feliz em poder ajudar.